Reforços no Esporte Clube Corinthians Paulista no meio do ano. Marcelo Paes que está à frente disso. Osmar Stabile está cuidando da questão política do clube. E o Marcelo Paes já tem alguns nomes e agora vai contar com a ajuda do Júlio César. Mas o Júlio César é mais para cuidar do CT, do vestiário, dos jogadores. Há uma esperança no Corinthians que o vestiário melhore muito, tá? Em relação à chegada aí do Júlio César, porque realmente estava precisando. Enquanto isso, o Marcelo Paes na questão administrativa, mas também cuidando do departamento de futebol, está sim, né, em busca de reforço para o meio do ano. O Cebolinha é o nome número 1 da lista, mas tem aquilo que eu falei e toda hora me confirmam isso. Inclusive o Paes, tá? Ele também gosta, né, do futebol do Cebolinha. E dentro do Corinthians já houve contatos, tá? E não foi nem o Paes que fez esse contato, já houve contatos com o staff do Cebolinha, e aí depende se ele vai cumprir, né, os 12 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque se ele atingir essa marca, acabou, aí não tem como, né? E se o Flamengo também vai ajudar, vai facilitar a saída dele. É a gente aguardar, mas se não for no meio do ano, vai ser no final do ano. Outros nomes também, depende muito da questão de Memphis Depay, mas o problema é que hoje tudo está, né, mais centralizado ao CT e o Osmar cuidando mais da questão política, que eu vou contar agora para vocês. Deixa o like, comente aqui embaixo. Quero começar falando de Caio César, a grande espera do torcedor corintiano, inclusive a minha, né? Porque eu acho que o time do Corinthians precisa de velocidade e o Caio César pode entregar essa velocidade que o Corinthians tanto necessita. A expectativa, conversei com uma fonte agora, antes de gravar esse vídeo, tá? Tô aqui no carro, né? Tô em São Paulo, por isso que tô gravando esse vídeo para vocês daqui, mas jamais vou deixar de fazer o blend para vocês. Falei com uma fonte agorinha. Ela me disse: Samir, a expectativa é que volte sábado. Todo mundo espera sábado. O planejamento é para sábado contra o Vitória. Então já vamos ficar de sinal, né, alerta ligado, porque se ele não voltar sábado, alguma coisa aconteceu, tá? Então a expectativa é que o Caio César, né, que sofreu lesão muscular, depois sofreu outra, enfim, jogou apenas aí 3 jogos com a camisa do Corinthians desde que chegou, poucos minutos, entrou no finalzinho, né, do jogo contra o Flamengo, depois ele jogou aquele jogo contra o Capivariano, iniciou a partida como titular, se machucou, ficou um tempo fora, voltou, contra o Santos machucou de novo, tá? Então a expectativa é que o Caio César reforce o Corinthians contra o Vitória, né, jogo importante, fora de casa, Barradão, jogo importantíssimo que o Corinthians precisa de um bom resultado e é bom que o Caio César esteja lá para trazer a velocidade. Ontem a gente viu muita coisa legal no time do Corinthians, aproximação, né, o jogo associativo, mas ainda é um time sem velocidade. A gente viu muito isso no primeiro tempo, principalmente, é um time sem velocidade. Caio César é necessário e a expectativa é de volta sábado. Vamos ficar ligado, né, ainda tem o blend de sexta-feira, enfim, tem informação no sábado para a gente estar trazendo para vocês. Vamos embora e vamos seguir falando do Coringão. Outra coisa importante no Corinthians é a treta envolvendo Memphis Depay e Corinthians. O Memphis acusa o Corinthians de, né, ter lesionado ele novamente, por ter dado a ele ali um exercício que foi colocado no tempo errado, né, de se fazer, tá? Ele poderia fazer, né, aquele exercício, mas foi colocado no tempo errado, tá? Houve ali foi um momento precoce, talvez, de quem colocou o Memphis para fazer esse exercício na visão do Memphis. Na visão do Corinthians, o Memphis não tem cumprido, né, a fisioterapia, né, o papel ali, né, que o Corinthians tem colocado para ele, né, o cronograma, né, que o Corinthians tem colocado para ele, ele não tem cumprido. E o pior, tá? Fontes dentro do Corinthians alegam que o Memphis não tem sido profissional fora de campo, que ele precisa se cuidar mais fora de campo, dormir melhor, esse tipo de coisa. Então, assim, o clima entre Corinthians e Memphis, né, é um clima horroroso, tá? Eu acredito agora, né, e é um feeling que eu tenho em cima das informações, porque isso acontece, a gente tem o feeling dentro da nossa informação, é que se essa diretoria continuar no Corinthians, é certeza, dá para cravar que ele não fica, tá? A não ser que apareça aí, a gente vai falar daqui a pouco da questão política, se por acaso o Osmar cair, entrar um outro presidente com uma ideia mais megalomaníaca, aí pode ter uma reviravolta no caso. Mas o fato de tudo isso, né, o departamento do Corinthians ter sido colocado, o departamento médico do Corinthians, físico, de fisioterapia, tudo, ter sido colocado ao ridículo em público, cara,
foi o estopim, né? O Corinthians só não toma atitudes mais drásticas com o Memphis porque não tem muita moral, tá devendo 42 milhões para o Memphis, senão faria isso, tá? Então a treta tá declarada, tanto que as pessoas ligam e falam, ó, Samir, ó, ele não tá se cuidando, tá? Ele precisa dormir melhor, vocês entendem o que eu tô falando. Enfim, então, falando que o jogador, às vezes, fora de campo, tem, né, exagerado um pouco, né? Aquela coisa, uma festinha aqui, outra ali. Enfim, já estão já vazando esse tipo de coisa, porque o pessoal realmente está na bronca, porque o Memphis vazou essa questão que o Corinthians alega não ser verdade, tá? O Corinthians entende que o Memphis que prejudicou a própria recuperação dele. E o Memphis alega que é o Corinthians. É bom a gente sempre passar os dois lados. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Comenta aqui embaixo e me fala que lado você está nessa. Encerrando esse vídeo para falar da situação de Osmar Stabile. O mês de abril, finalzinho desse mês, pode ser decisivo para o presidente Osmar Stabile. Pode, inclusive, complicar a situação do Osmar Stabile dentro do Corinthians, né, no cargo de presidente. Dia 27, numa segunda-feira, vão votar as contas do Osmar. É isso mesmo, as contas. Segunda-feira, o bicho já vai pegar. Muita gente trabalhando dentro do clube para reprovar as contas do Osmar. Então olha como pode terminar o ano para o Osmar Stabile. Você imagine se ele termina o ano aí com as contas, se ele termina o mês com as contas reprovadas. Dia 27, segunda. Aí vem dia 29 de abril, quarta. Vão votar reforma do estatuto. Vão votar o impeachment do Osmar, porque tem tudo para passar na comissão de ética, tá? Tem tudo para passar na comissão de ética. E talvez já vão tentar votar a antecipação das eleições no Corinthians, que acontecem no final do ano, querem trazer para junho, porque, né, enfim, estão dizendo que o Osmar feriu o estatuto nisso, naquilo, e querem antecipar essa eleição. Mas eu vou te falar por que querem antecipar a data da eleição presidencial do Corinthians. Para que para quando o Osmar sair, não assuma o Armando Mendonça. Porque como houve aquelas acusações, né, que enfim, claro que isso não foi comprovado, tem, né, teve o negócio das camisas, que o Armando teve que se defender, o pessoal acha que vai pegar mal o Armando assumir, tudo bem que ele vai ter que assumir por um período. Então assim, a situação do Corinthians não está nada boa. Então eles querem antecipar a eleição, eles querem tirar o Osmar, antecipar a eleição, já para colocar o novo presidente e para que o Armando não assuma o cargo. Então, são jogadas políticas que estão acontecendo no Corinthians, e eu estou te passando tudo, porque aqui você fica sabendo tudo em primeira mão e sabendo exatamente até as jogadas, as manobras que estão sendo feitas, tá? Vamos aguardar, né, para a gente ver se o presidente Osmar Stabile vai sobreviver ao mês de abril. O final do mês promete para ele, hein? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.